Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou estrategista digital e eu ajudo empresários ou donos de negócios locais a encontrar oportunidade mesmo que você esteja confuso e sem direção. E hoje eu vou trazer uma história, né, de um empresário, né, que trabalha no ramo de turismo, que hoje ele mora lá em Cancún e ele faz viagens para brasileiros, passeios, né? Ele vende passeios para brasileiros lá em Cancún. E eu vou tentar resumir um pouco da história que ele me contou para eu colocar um vídeo, né, desse bate-papo que eu tenho, porque eu costumo fazer como? No nosso primeiro contato, né? Eu tento deixar ou entender a história de vida que essa pessoa está, que ela passou, por tudo que ela passou para eu entender por que está acontecendo isso no presente. Eu entendi depois de um tempo que quando você tem um erro, que quando você comete um erro, provavelmente na sua história, esse erro é repetido diversas vezes, né? E a maior loucura disso é que nesse vídeo que eu vou colocar, ele vai falar sobre o porquê, né? Qual foi o grande motivo que fez ele sair do Rio de Janeiro, onde ele morava, e mudar toda a vida dele e ir para Cancún, né? E ele vai falar sobre isso. E quando eu pergunto para ele, mas o porquê que você entrou em contato comigo? Você vai ver que depois de 6 anos, o porquê é o mesmo. Então a maior loucura de todas é essa. Às vezes a gente quer mudar de vida, às vezes a gente quer fazer diferente, mas a gente não conseguiu prestar atenção no que foi que a gente errou, no que a gente está fazendo de errado. Então vai ter um momento que eu vou estar conversando com ele e eu vou trazer essa grande sacada assim na conversa para ele, e ele vai falar assim, putz, não é que eu estou fazendo isso de novo? Que provavelmente, mais para o passado, ele deve ter cometido esse erro novamente. Então, basicamente, é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Elas começam a ir atrás de alguma coisa só por causa do dinheiro, que não está errado isso, né? Realmente não está errado, mas seria muito mais inteligente a pessoa, ao invés de ir atrás apenas do dinheiro, ela ter uma estratégia para nesse momento eu ir atrás do dinheiro, só que eu construir como se fosse um muro colocando tijolinhos, né? Eu construir uma sequência de alguma coisa para que eu consiga no futuro, ou uma quantidade X de tempo, isso estrategicamente determinada, eu parar de acelerar e começar a entender que agora eu vou começar a equilibrar a minha vida com os outros pilares que eu tenho na vida, porque a vida não é só trabalho, principalmente igual esse cara, que ele era casado e tinha uma filha. Então, mas isso eu vejo muitas vezes acontecer. Então eu vou colocar o vídeo dele, vocês vão assistir, deve ter mais ou menos uns 10 minutos. E se você é casado e tem uma filha, e você empreende, trabalha muito, eu acho que isso é muito importante para você assistir esse vídeo. E se você ainda não tem um filho, mas você empreende e quer ter uma família, é bom também que você entenda que às vezes é melhor começar mais organizado em algumas coisas, com uma consciência maior, do que você ir só por ir. E é mais ou menos isso que acontece com a maioria das pessoas. A gente foi treinado para entrar no modo piloto automático, para trabalhar só pensando em ganhar mais. Só que não é só isso. Isso é extremamente importante. Mas vai ter um momento que você vai ter que parar de acelerar tanto. E esse momento que você parar de acelerar tanto, ele precisa de ser de uma forma que seja estrategicamente determinada. Porque você vai ver que lá no final da conversa, ele fala assim, cara, aquela disposição que eu tinha lá no começo, eu não tenho mais. Aquela pegada que eu tinha, eu não tenho mais. Só que eu tô vendo minha filha se distanciar de mim, ela está se distanciando, eu não estou conseguindo participar da vida dela e o tempo passa. E se o tempo passa, ele não vai conseguir voltar atrás do tempo. Então presta atenção, vou passar aí a conversa que eu tive com eles, ver se você tira algumas lições aí para sua vida e depois a gente conversa de novo. Quando foi 2012, eu realmente aceitei a proposta e vim para Cancún, né? Porque Por que estava você meio aceitou em tempo lá. 2012? Cara, foi uma sequência de fatores, na verdade, né? Em 2012, eu já havia sido promovido e assim, eu estava com muita, mas muita responsabilidade
Estava com responsabilidade sobre 2 salas de comercialização, uma na Barra da Tijuca e outra em Copacabana. Eu estava, por exemplo, 12 quilos mais gordo, estava com uma hernia cervical e um estresse a nível hard, cara. Assim, loucura, loucura. Estressado. E aí, um belo dia, eu estava indo no colégio da minha filha para levar ela na escola. Ela tinha de 5 anos, mais ou menos. Aí eu tô parado no trânsito. Era próximo ali, eu morava ali próximo ao Maracanã, né? E aí, 2012 foi quando começou as obras da Copa do Mundo. Então, só para Certo. você se contextualizar, Sim, sim, sim. cara, tava um inferno. Ali não andava. Para você ter ideia, um trajeto que eu fazia de 10 minutos para deixar minha filha na escola, eu estava demorando de 1 hora a 1 hora e meia. Só para você ter a noção de como estava o trânsito. E aí, um belo dia, eu estava parado, né, num cruzamento, num sinal. E aí o sinal abre, o sinal fecha. Sinal abre, o sinal fecha e ninguém anda. Aquelas faixas quadriculadas no chão, né, para não avançar o sinal, não fechar o cruzamento. E eu tô parado. Aí vem um ônibus, né, pela minha direita, me cortando pela direita, só que eu estava num sinal que a estação era próxima, não sei, no Rio, tu não vai saber. É tipo uma estação em curva, tá? Só para você Uma mais ou estação, menos como assim, uma imaginar. estação? Porque tem uma estação de metrô. Tá, entendi, Aí, entendi. então tem uma curva para Certo, acompanhar o certo, paredão certo, da certo, estação do certo. metrô. Tá? É para, tipo, E aí, desviar, né? tipo, por exemplo, eu tô nessa, e tem um sinal aqui. Beleza. O ônibus ele veio me passando pela direita, a frente dele passou. Só que quando ele foi fazer a curva, a lateral, cara, foi lambendo meu carro de ponta a ponta, desde a traseira para frente. E na hora, bum, escutei o estouro, olhei para trás. Nisso que eu olhei para trás, Fernando, minha filha que estava na cadeirinha, cara, estava cheio de ponto de sangue aqui no pescoço. Nossa. Cara, eu não conversei, né, filho? Eu não conversei, eu desci do carro igual um idiota. Eu dei um soco no vidro do motorista, eu arranquei ele lá de cima. E nessa brincadeira aí, não sei se tu vai conseguir visualizar, aqui como é que é meu dedo. Eu tomei Consigo, você tá vendo? 14 pontos nesse dedo aqui, meu dedo ficou pendurado, velho. E aí eu falei, cara, isso aí para mim foi uma gota d'água. Eu falei, cara, eu não quero mais morar no Você Brasil, sabe não esse quero mais ano? morar. Qual ano que era esse? 2012? Esse ano foi 2011. 2011. 2011. 2011. Pode continuar. E aí, cara, isso aí para mim foi a gota d'água. Eu falei, cara, aí fui pro médico, né? Tipo, depois que resolvi toda essa situação, né? No dia em si, eu liguei para minha mãe, pô, mobilizei meia família, né? Minha mãe, minha esposa, que estava no trabalho, tal. Fui para o hospital, aí, né, faz exame na filha para ver se teve alguma coisa, se Sua entrou filha tudo em ficou algum tudo bem outro com ela? lugar. Graças a Deus, né? Enfim, e aí, cara, essa aí foi para mim a gota d'água. Eu falei, cara, eu não quero mais morar no Rio de Janeiro. Isso aqui não é vida, não é para mim, tal. Fui no médico, ele falou, cara, tu vai infartar, velho. Ele falou, cara, tu vai infartar já já. Tu tem que mudar tua qualidade de vida, porque senão tu vai morrer, cara. Porque se tu é jovem, você vai infartar. Ele falou, tu vai deixar tua filha aí pequena e não Médico? vai. O médico, Médico cara, falou? o médico falou, ele falou, tu vai infartar. Se tu não mudar tua qualidade de vida, tu vai infartar. Isso foi o que eu te falei, estava 12 quilos mais gordo, pô, sedentário, não fazia exercício, nada. Beleza. Aí, Por que cara, você não fazia começou. exercício? Por que Não você não tem, fazia exercício? não tinha tempo, cara. Não tinha tempo. Eu só tô Até perguntando. Eu imagino qual que era a resposta, tá? Mas tudo que você está falando aqui são pontos que a gente chama de incidente incitante, pontos de virada uhum, de chave. Na hora que a gente for uhum, falar sobre a sua história, eu não sei ainda qual que é o produto que você quer vender, tá? Mas no momento que você começa a falar sobre a sua história, a gente precisa conectar com essas pessoas que vivem estressada, sobrepeso, não tem tempo, tá na loucura do dia a dia, só que tem coisas mais preciosas do que o dinheiro também. E quando você falou uhum. assim, essa parada aqui, ó, quando eu olhei para trás e vi pontos de sangue, quando é precisão, pontos de sangue na minha filha, a minha visão escureceu e eu virei um bicho e foi para cima. Uhum. Aí você chegou no médico, pô, você corre risco de infarto. Tipo assim, pensa no storytelling, numa narrativa própria. Se eu, quando eu olhei para minha filha e tinha pontos de sangue, eu perdi a cabeça, imagina eu
se eu me infarto, acontece qualquer coisa comigo e minha filha, como vai ficar nesse mundo? Por que você resolveu entrar em contato comigo? Então, Eu te dei umas canseiras primeiro aí. foi por conta da tua forma de falar. A tua forma de falar. Porque antes de falar contigo, eu já tinha conversado com 2 pessoas. E antes de entrar mesmo, vamos discutir a parceria, eu gosto mesmo de fazer isso. Esse bate-papo, Sim, conhecer a sim. pessoa, né? Saber os pontos fundamentais daquilo, o que é importante para você, para ver se casa com o que é Com certeza. importante para mim, né? Então, essa foi a primordial, que me chamou a atenção. Eu falei, pô, esse cara aí, pô, parece ser legal, eu quero bater um papo com ele. E, cara, a gente trabalha muito. A gente trabalha muito, muito mesmo. Por quê? Porque hoje tá só eu e a minha esposa, né? Eu faço toda essa parte aí por trás das câmeras, ela está fazendo todo o atendimento e as vendas, né? Eu já não faço mais vendas. Mas a gente trabalha muito, cara. A gente trabalha muito. Então, Tá se assim, repetindo o que você fugiu do Rio. Sim. exatamente. A gente trabalha muito e a gente não tem tempo nem para nossa filha, né? Nossa filha está crescendo aí, tá com 16 16 anos, anos. e a gente não tem tempo para ela, velho. E caramba, recentemente a gente teve uma reunião familiar que, cara, a filha está gritando por isso, por atenção, sabe? A gente não está conseguindo encontrar. Eu falei, cara, vamos parar com isso, vamos. Se não for muito invasivo, o que foi a pauta da reunião familiar? O que foi o que te tremeu? Eu tô te falando, velho. Tipo, eu tá longe, entendeu? A gente morar tudo dentro da mesma casa e cada um tá num cômodo, por exemplo. Eu tô no E quem escritório. falou isso? Foi uma visão da sua filha ou foi vocês que chegaram nessa conclusão? O que Não, sua filha da fala visão sobre foi isso? da esposa, né? Que ela, na verdade, todos vieram me cobrar, né? Porque a Priscila, ainda assim, ela faz algumas coisas com a Cailã, vai no cinema, eu praticamente não faço nada, né? Faço Como nada. você se sente? Muito mal com isso, né? Muito mal. Então, assim, O ao que é mesmo muito tempo, mal? cara, muito mal é assim, uma sensação de, cara, impotência, porque, por exemplo, se eu faço, se eu faço isso, não sei como te responder isso, né? É tipo assim, não poder abandonar o que eu estou fazendo agora, mas ao mesmo tempo querer fazer aquilo com ela naquele tempo que eu sei que eu não posso abandonar, porque senão eu vou ter alguma perda. Mas ao mesmo tempo eu estou perdendo tudo do outro lado, Uma sabe? coisa que não tem volta, tá? Exato, exato. Falou tudo. Sua filha não vai ter mais 16 anos, né? Como já não teve mais 10, mais É. 11, 12, 13. Cara, Olha, de tudo que você falou, a única coisa que me faz querer estar com você nessa parceria é essa última parte. Porque eu vou falar um negócio com você, eu não sou religioso, mas eu comecei a acreditar em Deus faz pouco tempo, sabe? E Deus falou pra mim que um dos meus propósitos é isso. De verdade, cara, de verdade, de coração. Se eu te conto a história, o porquê que eu entrei naquela sala para conversar, a gente conecta muita coisa. Mas o que você fala para mim que a sua maior dor hoje é que você trabalha muito e que você está voltando lá no Rio, que basicamente você saiu do Rio por causa da sua filha, que chegou vários pedaços de sangue, você perdeu a cabeça e falou, eu preciso, ó que louco, eu preciso estar mais próximo da minha filha, eu preciso tomar cuidado com isso, a minha saúde está correndo risco. E você se encontra hoje que loucura, na mesma encruzilhada, você que entende? loucura. Cara, 16 anos, 10 anos, 11, 12, 13, 14, não vão voltar. A sua filha já está crescendo, adolescente, já está toda a confusão de ser adolescente. Vocês assistiram o vídeo aí, vocês viram a conversa, vocês viram aquele ponto quando eu trago a conexão, né, do porquê que ele saiu do Rio e o porquê que ele veio me procurar, que ele fala, putz, né, que eu estou fazendo isso novamente. Então, assim, qual que é a minha função, né, o porquê que eu estou aqui? Para eu escutar uma história, entender os valores e princípios que essa pessoa tem, porque eu deixo bem claro, porque durante quase toda a conversa
é uma parte que eu não coloquei, ele fala muito sobre faturamento, ganhar dinheiro, eu comecei a ganhar Ibope por causa disso, ele fala muito sobre alguns famosos do Instagram que foram passar com ele e tal, não sei o quê, e conforme ele trazia esses pontos, não me trazia conexão, porque eu não tô aqui só por causa do dinheiro, então ele ainda tinha essa noção, tipo assim, ele ainda estava reforçando o ponto de ganhar mais. Né? Só que no final, se vocês prestaram atenção, se não qualquer coisa vocês voltam o vídeo, você vai ver que na hora que ele fala sobre o real motivo, que é a reunião que ele teve na família dele, o jeito dele falar até diminui, porque antes quando ele está falando, parece que ele tem uma postura um pouco mais agressiva, vamos por assim, ele tem um pouco mais de confiança no que ele está falando. Quando ele fala da reunião em família, a voz dele diminui. Então esse é um ponto de extrema dor que ele tem. Então, o porquê que eu estou aqui? O que eu faço? Eu tento pegar isso e trazer de uma forma que a gente una e traga o equilíbrio. Eu falo sobre a maturidade. Então eu penso em colocar todos os pontos, a maturidade financeira, a maturidade mental, a maturidade física, para esses pontos todos fazerem conexão com a sua vida. Talvez, no momento que você vai estar, a gente tenha que desequilibrar um pouco mais a balança para um lado ou para o outro. Só que o que acontece? Esse desequilíbrio é estrategicamente organizado. Para quê? Para que depois a gente tenha mais facilidade para organizar os outros pontos. Então, eu vou dar um exemplo, o que eu falei na nossa outra conversa que a gente teve, quando a gente foi bolar a estratégia de um modo geral, né? E eu conversando com ele, eu falei assim para ele, então, vamos fazer o seguinte... Você trabalha em Cancún, e eu fiz uma pergunta para ele. Falei assim, cara, todos esses passeios que você faz, todos, ele falou que tem mais de 200 e poucos passeios que ele leva as pessoas. Quantas vezes esses passeios você levou sua família? Ele falou, cara, eu não tenho tempo de levar eles. Elas já foram, mas eu não tenho tempo de ir com elas. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, pega a sua equipe e tenta abrir mão um pouco mais e a gente vai gerar mais valor dentro do seu negócio. Então, o que acontece? A gente determinou nichos, né, um avatar para ele, e basicamente foi um avatar família, né? Família, eu falando sobre família com filhos ou família em relação a ser um casal, família. Não é adolescente, não são solteiros, são famílias, né? E eu falei assim para ele, então, agora você vai fazer o quê? A geração de conteúdo que você vai fazer é uma geração de conteúdo que você vai levar a sua família, você vai gravar o que você está fazendo com a sua família e você vai explicar o passeio para a gente começar a trabalhar a rede social, fazer a divulgação aqui no Brasil, para que as pessoas olhem você brincando, se divertindo, passeando com a sua família, com a sua mulher e com a sua filha, e a gente comece a fazer tráfego pago com isso, a gente comece a estruturar alguma coisa que as pessoas criam um desejo de ir, mas eles querem ir com você. Por quê? Eles vão levar a família deles e eles não querem um passeio que a pessoa vai tratar ele mal. Eles querem ir no passeio que você está mostrando, todo o carinho, toda a parte familiar que você tem. Então a gente vai usar o seu negócio como estratégia para você também estar junto com a sua família. E a gente bolou toda uma estratégia em cima disso. Então é mais ou menos isso, tá? De uma forma bem resumida, tá? Porque não é só assim, tem várias etapas que a gente vai ter que passar. E foi mais ou menos isso que a gente trouxe. Então entenda, talvez hoje não seja possível você conseguir alinhar tudo, ter toda a vida equilibrada. Mas, por exemplo, nesse começo, provavelmente ele não vai alinhar também. Certamente ele não vai alinhar. Só que ele vai começar a dar passos. E quando ele começa a dar passos por uma direção, essa direção tem que ser uma direção que faça sentido pro futuro que ele quer. Então, a gente fazendo uma estratégia, a gente bolando um plano, a gente criando tudo isso e for algo que entre de encontro com o que ele realmente quer, a gente começa a andar. E se você pensar a médio e longo prazo, a gente começa a criar uma característica que ele é a marca. Quando ele é a marca, ele começa a gerar muito mais valor na marca dele, porque ele está gerando a história com a família dele e está mostrando isso para outras famílias que querem ir para Cancún. E quando a gente coloca a história e cria a marca dele, que é Conexão Cancún, quando ele começa a colocar a história dentro da marca dele, aquela marca tem muito mais valor. Então tem muito mais afetividade, é uma marca que você entende que
você começa a trazer uma história junto dessa marca. E vai ter um momento que a escala dele vai ser muito maior. A escala dele em relação à distribuição vai ser muito maior. As pessoas não vão procurar na internet e vão ver um site que vai ter um passeio X ou Y mais barato. Por quê? Nos conteúdos dele, ele vai mostrar as diferenças. Porque ele fala pra mim isso, né? Na parte de uma gravação que eu tirei. Ele fala assim, cara, existem passeios de $40, de $100 e de $4.000. Então ele pode chegar e fazer isso. Ele está investindo primeiro no produto dele, né, na marca dele, está investindo tempo com a família dele e está fazendo aquela, acho que para mim a coisa mais importante de todas, a conexão, né, de você passar tempo de qualidade com a sua família, com a sua mulher, com o seu filho e ainda utilizando isso como a sua parte financeira. Então você trazer para dentro da sua casa, né, que já era assim, para dentro da sua casa o seu trabalho junto com a sua família de uma forma que traga harmonia. Então eles estão se divertindo junto com colocando em ação uma estratégia que a gente fez. Então espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, espero que tenha trazido algum tipo de sacadas para vocês. E que se você gostou lá, deixa o like lá pra gente, deixa um comentário se vocês querem ter alguma consultoria, alguma coisa assim. E eu vou deixar um linkzinho de uma pesquisa de quem quiser que eu entre em contato aqui na descrição, certo?